E aí, gente, era isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai dar aula 3 sobre a nova economia austríaca, que é esse curso que é exatamente para ensinar o que falam esses 3 livros, especificamente esse daqui, primariamente, depois desses dois. Só que o que a gente tá fazendo nessa aula é desse segundo aqui, que é o Lógica Proposicional de Hazlitt, né? Que é mais sobre lógica matemática aplicada para economia. Eu, assim, esses livros eu tô recomendando, ainda não necessariamente tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui. Mas a primeira parte, que é sobre fixação de preços, eu recomendo esses 3 aqui, principalmente o primeiro, que é sobre 40 séculos de controle de preços em salários, né? É um livro muito bom. Temos exemplo disso em fixação de preços na história da França na era pré-napoleônica, também na crise de 2020 mundial, né? Então, o que é fixação de preços? É quando o preço é fixado pelo governo. Só o governo pode fazer isso, nenhuma entidade. A não ser que seja na própria corporação, mas em todas como um todo, não tem como, por exemplo, a Sadia tentar fixar o preço da Cerati, de qualquer tipo de rede de atacado. Não tem como, porque cada empresa decide, né? Agora o governo tem esse poder. Esse alfa aqui, ele é de preço de mercado. Então aqui é uma minimização arbitrária, né? Por um grupo governamental de fixação de preços de produtos de mercado que vão desincentivar a produção, ou seja, ele vai diminuir a produção de N produtos. Por que isso acontece? Porque quando o preço, por exemplo, vamos supor que o arroz ele tá 8,50 e o preço foi fixado em 6 reais, vamos supor. Só que o preço natural vai ter uma margem de lucro suficiente para que a empresa continue rodando, que ela consiga pagar seus funcionários e pagar a si mesma. Ela não vai conseguir porque ela não tem margem. O que acontece quando não tem margem? Ela não vai ter incentivo de produção. O cara no mercado, ele vai receber um produto super manufaturado, que ele vai ter que aumentar o preço para ter a margem de lucro suficiente para que seu negócio continue prosperando e continue até as portas abertas. Então a questão não é que o cara do mercado é mau, é que sem o lucro não tem incentivo para ele, para a existência dele. Aquele mercado serve para ter lucro. Se não ter lucro, ele vai fechar as portas, até porque ele não vai conseguir pagar suas dívidas internas. Então, quando você tem uma minimização de preço no preço do mercado, você vai ter um desincentivo dos fornecedores de fornecerem os produtos porque ninguém tá pedindo mais, né? Porque não tá tendo como ter lucro nesses produtos. O alfa aqui é para quer dizer que é um preço de mercado. E quando tiver beta, quer dizer que é matéria-prima, né? O exemplo que eu cito no livro de subsídio. Então, você tem uma minimização de preços, que é esse P, de matéria-prima. Um exemplo, subsídio para agricultura, né? Então, subsídio para agricultores vai aumentar a produção deles de diversas commodities, né? Arroz, salada, é, óleo, qualquer tipo de coisa. Porém, isso pode gerar posteriormente aumento de preços. Por quê? Quando através de um subsídio do governo, né, o preço da matéria-prima é fixado, o nível de produção pode aumentar. Por quê? Porque agora essa matéria-prima ela é fixada num preço mínimo. Então você vê aqui que está escrito mínimo, né? Ou seja, ela, os agricultores eles podem pagar menos pela matéria-prima que eles precisam para, por exemplo, sementes, por exemplo, ou a própria o adubo, né? Ou fertilizantes. Só que isso vai fazer com que, primeiro, é um investimento do governo, e normalmente investimentos do governo não funcionam tão bem. Vamos supor que ele faça corretamente. Mesmo assim, mesmo que a produção aumente inicialmente, no longo prazo, isso pode ter um efeito ruim. De o governo escolher para quem ele vai dar esse subsídio, e esses empreendedores, na verdade, se provarem ineficientes. Isso significa, sem o subsídio, eles vão acabar
voltando ao estado anterior. De não darem lucro e não produzirem o suficiente. Enquanto o cara que não tá recebendo subsídio, a empresa, por exemplo, a corporação, que ela não precisa tecnicamente, ela tá tendo uma vantagem, perdão, ela tá tendo uma desvantagem competitiva que o governo tá criando esse ambiente em que ela tá, entre aspas, tentando ajudar os agricultores, mas na verdade tá destruindo a competitividade, o que é justo na competitividade, né? O que pode, no geral, no longo prazo, aumentar o preço de produtos. Não só pela questão da competitividade, mas pela questão de você. Principalmente porque você tem um mercado que vai ser ineficiente, que no fim não vai bater a meta depois que esse subsídio acaba, né? Então você tem que deixar as empresas livres para fazer o que ela tem que fazer. No momento que o governo ele começa a ficar ajudando, tem uma linha de crédito, por exemplo, tem um livro. Fiz uma resenha no Instagram, um tempo atrás, que fala sobre como na história do Brasil teve um tempo que agricultores tinham uma linha de crédito no Banco do Brasil para eles usarem. O que pode ser desperdício de capital se esse dinheiro não for usado corretamente. E se o empreendedor lá não usar esse dinheiro corretamente? Se ele desperdiçar esse dinheiro público de forma incorreta, logo a gente vai ter prejuízos. Você pode citar, por exemplo, mas tal produtor recebeu o subsídio e deu certo. Tal país deu certo. Na Índia, por exemplo, deu certo. Porém, no geral, é um problema. Porque os efeitos de longo prazo podem ser ruins. Não só na agricultura, né? Ok. Acabando esse ponto, a gente vai falar aqui sobre teoria da informação. Esse daqui é a fórmula de entropia de Shannon, né? A gente não vai derivar ela aqui. Tem vários vídeos no YouTube que derivam ela completamente. Mas basicamente a gente tem a entropia, que é esse H, de X, que é o input. E a gente tem essa soma desse input. Esse aqui é um input probabilístico, né? E aí você pega esse input probabilístico vezes o log desse próprio input, logaritmo, né? No fim você tem a quantidade de entropia de um sistema. Quantidade de ignorância ou de informação de um sistema. Não a quantidade, mas a ignorância que a gente tem no sistema. O que é ignorância? Quanto mais um sistema ele fica maior, mais complexo analisar a informação dele. Você pega o universo, por exemplo, que tem caras que falam que tem 2 elevado a 120 bits de informação para você processar o universo do ponto de vista computacional. Isso é impossível de simular atualmente. Por um computador, todos os computadores da Terra juntos não conseguem simular o universo completamente no nível de 2 elevado a 120 bits ou até menos que isso. Eu não lembro exatamente qual que é o nível total de computação atual, se é 2 elevado a 30 ou 2 elevado a 40 bits de informação de todos os computadores juntos que existem, mas não é o suficiente. Então a questão é, quanto mais informação, mais o sistema é complexo. Na economia, a gente também usa a teoria da informação, e especificamente o que eu quero dizer aqui é o que seria a entropia de Shannon aplicada para elementos econômicos que estão empregados com questão de probabilidade. Neles estão input, são os dados numéricos econômicos que a gente tem, e a gente quer entender a quantidade de informação que a gente está lidando, né? Quais esses elementos que estão presentes nesse C1 até Cn, né? Pensa numa caixa com vários desses elementos, não só os que eu vou citar aqui, né? Como inflação, impostos, preços de produtos, ofertas de produtos, commodities e serviços, taxa de juros, preços de casas, que aluguéis, né? Crédito ao setor privado, PIB, enfim, N coisas. E dentro dessa informação, a gente tem o que é chamado complexidade Kolmogorov. Teve um vídeo que eu já fiz no canal sobre esse tema, que veio de Andrei Kolmogorov, e eu vou deixar o paper dele original nesse tema na descrição. Agora eu não coloquei no vídeo. Que basicamente o contexto que eu quero usar, a complexidade Kolmogorov, é qual que é o programa, o algoritmo mínimo para resolver um problema. Em termos simples é isso. Qual é o algoritmo mais simples possível que eu posso usar qualquer tipo de linguagem, o menos de bits de informação para conseguir resolver um problema. Como a gente vê inteligência artificial e tal, que você resolve problemas de uma forma muito mais
eficiente, embora a gente não entenda totalmente como funciona a parte de deep learning, né? A parte teórica. Tem até teorias de deep learning que são bem interessantes. Mas a questão é que qual que é o programa mínimo. Então, basicamente, ela é usada para vários contextos. O vídeo que eu fiz, por exemplo, falou sobre como ela é usada na ciência da computação, na biologia computacional. Por exemplo, para você ver a complexidade de diferença de complexidade entre micróbios, né? Enfim, tem várias formas de usar nesse contexto, né? O que a gente está usando aqui é qual é a função. Esse f de g é uma função que tem esse input x, que são n coisas, né? N elementos econômicos. Então a gente tem uma função mais eficiente possível para tentar resolver, analisar essa quantidade de informação massiva, né? Que a gente tem hoje na economia. Então, pela definição padrão, esse K de x é o que é chamado de complexidade Kolmogorov, que seria o menor programa possível para analisar todos os econômicos, todos as informações, né, o conteúdo dessas informações, do ponto de vista econômico aqui. Quando você diz analisar a informação, é computar elas de forma mais eficiente possível para uma análise mais congruente possível, né? Mas eu acho bem interessante essa questão. Então você tem aqui que você tem programas que eles são mais eficientes, menos eficientes na questão de definir o melhor programa para resolver um problema. Então, se por exemplo teria duas funções que tentam minimizar essa mesma função, e você tem aquelas que têm uma capacidade menor e outras com capacidade maior, e vice-versa, né? Então, qual é o melhor programa, o programa mais eficiente para analisar dados econômicos como um todo de uma forma sucinta e coordenada, né? Não tô falando só do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista procedural também. É não só colocar os dados em Excel e acabou. É você conseguir computar esses dados de uma forma eficiente. Embora poderia ser aplicada para diversas questões, né? Tem várias coisas na economia que são totalmente subjetivas, eventos subjetivos que também são importantes. Então, obviamente, tem coisas que não podem ser calculadas aqui, né? E aqui é uma parte que eu gosto. Esse P aqui agora não é de preço, tá? É de probabilidade. Então você tem uma função de probabilidade, fg de x, no caso aqui o input vai ser os elementos econômicos. Isso quer fazer uma função probabilística, né? Usando probabilidade bayesiana, que é baseada em histórico, né? De preços, por exemplo. Markoviana, não importa. Só que aqui você vai ver um resultado que não dá. Então não resultou nisso. Então essa probabilidade, função de probabilidade, qualquer tipo de algoritmo que você tem, qualquer modelo de algoritmo, isso aqui é uma afirmação, né? Você pode discordar dela. Então qualquer tipo de sistema algoritmo e probabilístico não dá o que é chamado de process resolution, né? Também eu coloquei esse termo nesse livro, eu não sei se existe ainda, né? No caso eu que vim com esse nome para uma resolução, por exemplo, eu quero saber qual que vai ser o PIB do Brasil daqui a 20 anos. Eu não consigo fazer com qualquer tipo de função probabilística, matemática. Eu não tenho informação suficiente para fazer isso. No contexto de metamatemática, é uma coisa que não pode ser feita, que nem a gente viu anteriormente no 10º problema de Hilbert, sobre equações diofantinas de um certo grau. E do problema de Einstein problem do Hilbert, que o Turing provou que era insolúvel. E também tem relacionado ao teorema da incompletude de Gödel. Então todas essas coisas se juntam nessa equação aqui, que no caso eu tô dizendo que do ponto de vista computacional, né, que é impossível probabilisticamente, usando todos os elementos econômicos em uma função que compute eles adequadamente do ponto de vista probabilístico, qualquer tipo de forma de probabilidade, é impossível você prever o futuro. Que é o que SPR significa, né? Resolução de processo. Se aqui é o ponto, tem um C. Tem vezes que isso daqui é possível.
Mas se o expoente de Lyapunov, que a gente viu no outro episódio, na última aula, se o expoente de Lyapunov for positivo desses elementos econômicos, então eu tenho aqui inflação, impostos, taxa de juros, taxa de câmbio, enfim. Se for provado que tem causa nesse sistema, como eu já mostrei em outro episódio, na última aula, que tem todos os elementos econômicos, a maioria deles tem causa, são sistemas não lineares, impossíveis de se prover resoluções probabilísticas, né? Então, se o expoente de Lyapunov for positivo, então significa que esse sistema ele é caótico, né? Então a teoria do caos vai dizer que tentar prever esse sistema é muito difícil, como a gente não consegue, por exemplo, na meteorologia. Já foi provado que dados meteorológicos eles têm um expoente de Lyapunov alto, o que significa que é quase impossível prever o futuro do tempo, do clima, de longo prazo. Então, em resumo, né, essa equação é muito importante do livro. Nenhum sistema probabilístico, qualquer função computacional que você tenha, pegando os elementos econômicos, computando eles, aqui a gente está falando de um sistema probabilístico, pode prever o futuro de sistemas a longo prazo, que a gente está falando de como process resolution, se o expoente de Lyapunov for muito alto. É simples. Então isso aqui é uma afirmação que tem a ver também com metamatemática. É algo que não pode ser feito matematicamente por falta de informação. Crônica, não tem como resolver o problema. Essa de baixo talvez você pode discordar, eu creio que muitos talvez discordem, que processos econômicos não seguem o Rundle Walk, que é um elemento que veio da física e foi para economia, né? Que é um método criado por Eugene Wigner, né? Que inicialmente era da física, que é a caminhada randômica, né? Que você faz uma... você quer, por exemplo, simular o preço de ações. Você pode usar o Rundle Walk, que é uma equação que ela é estocástica, né? Entre aspas, randômica. Aqui eu tô usando o tá? Não é E. Lembra da última aula? Que o E, na lógica, né? Ele parece uma casinha, né? Quando tem um V, é O, né? Então, tá dizendo aqui que os elementos econômicos não seguem o Rundle Walk e movimentos brownianos, né? Então, você lembra de Einstein, paper dos movimentos brownianos? Tem pessoas que aplicam isso para economia, para o preço de ações. A minha opinião pessoal é que elas não seguem o Rundle Walk e nem um Brownian Motion, né? Não vou provar isso aqui. Talvez em outras versões do livro talvez eu demonstre, mas eu já falei sobre isso em outros episódios, né? Mas basicamente essas duas linhas, né? Seria interessante colocar numa camiseta, por exemplo, ou numa parede de uma universidade. Que essas coisas aqui são basicamente um resumo de todo o livro. Se você quisesse sumarizar tudo que eu falei no livro, né, que é poucas páginas ainda, eu vou tentar aumentar para 500, no momento tem quase 100. Você pode sumarizar todo o livro todo o meu pensamento nesse contexto, nessas duas equações, né, que são da lógica proposicional de Hadamard, né. Beleza, outra parte que eu gosto muito, e eu vejo muitos autores escrevendo sobre isso, tanto o von Mises quanto o Hermann Pope, muitos caras citam isso daqui, que a lei malthusiana, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num curso de história, né? O que é a lei malthusiana? Agora eu vou mostrar a minha versão, né? Que é população, tá? Então, crescimento populacional, eu tô dizendo aqui, não significa aumento de capital nos elementos econômicos que eu mostrei. Então, a lei malthusiana diz que não é a população, o crescimento populacional que cria aumento econômico. Pelo contrário, é o elemento econômico que cria aumento populacional. É o aumento na taxa de produção, principalmente de comida, que cria aumento populacional, que é um tema muito importante que a gente vai ver. Então, mas aqui é o PIB, níveis de produção por país ao longo dos anos, né? Desde o começo da história. E você vai ver que nos últimos 2000 anos,
o PIB ficou sempre o mesmo, é o que é chamado de armadilha malthusiana, né? Nenhum país saía dessa armadilha, né? Constantinopla nas suas paredes fechadas só tinha um limite do que ela podia produzir para a população, então não tinha um crescimento populacional tão grande. Aí você vê que aqui não é o crescimento populacional, é o crescimento somente em dólares do PIB. E você vê que o crescimento ele só começa bem no finzinho ali, 1600, 700, com a Revolução Industrial, Revolução Marítima, Revolução Militar, Econômica, na agricultura, na ciência, que criou o ambiente propício para as duas revoluções industriais e, no fim, esse aumento aqui no PIB global. O que gerou, nesse período, por conta disso, aumentos populacionais. Então, porque a população no mundo hoje é de tantos bilhões de pessoas. Aumento da concentração de capital no mundo. Nível de produção maior, mais disponibilidade de comida, técnicas de agricultura, genética e biologia molecular para fazer plantas serem resistentes a diversos tipos de pragas e diversos tipos de doenças que as plantas podem contrair e espalhar para as outras. E você tem uma abundância maior de comida e também de outros recursos naturais que permitiram que as pessoas tivessem mais filhos num período. Embora a gente não tá falando aqui, mas depois eu vou falar que quando os países eles tendem a ficar mais desenvolvidos, a taxa de natalidade diminui. Como a gente vê na Coreia do Sul, Estados Unidos e na Europa, como um todo, até no Brasil. Então, a lei malthusiana diz, no caso, também, na minha versão da lei, né? Que não é o capital, né? Os elementos econômicos, o crescimento deles em si, que cria aumento populacional. Então não é um aumento populacional que cria aumentos econômicos, e nem os aumentos econômicos que criam crescimento populacional. É até Malthus fala sobre essa questão, né? Que é o crescimento de produção de comida que gera os aumentos populacionais. Mas para ter produção de comida, eu preciso de vários elementos. Precisou de conhecimento na área da ciência, precisou de conhecimento na área da genética, na área não só da botânica, mas da biologia molecular, crescimento do ponto de vista industrial. A gente tem a máquina a vapor, todas essas coisas que foram inventadas que criaram desenvolvimentos industriais incríveis, desenvolvimentos na área de transporte, para você conseguir mandar comida para diversas regiões, mandar de avião comida. Eu tinha um aluno que ele trabalhava numa empresa que era de logística, que eles abarrotavam aviões fretados para entregar comida para outros países, de forma comercial, né? De forma refrigerada também, diversos tipos de alimentos e tal, agricultura, assim, não só plantas e verduras, né? Acho tudo carne, todo tipo de coisa, que eram vendidos como forma de exportação. Então, porque a população do Japão cresceu, eles não conseguiriam alimentar a população deles sozinhos. Eles precisam importar de fora. Para importar de fora, eles precisam de dinheiro, e para isso eles precisam ter empresas que façam dinheiro. Assim, você tem uma cadeia de produção em que tem a lei de custos comparativos, né? Um país produz comida como o Brasil, outro país produz chips eletrônicos como a Holanda e Liechtenstein, outro país é bom em questões industriais, né? Como a China. E você tem o país que é bom em alguma coisa, faz o que é bom e compra o que ele não é bom. Como, por exemplo, quem exporta gás natural e petróleo é a Rússia. Por quê? Porque eles são bons nisso, que tem bastante reservas naturais lá. Mas, por exemplo, a Alemanha, como que ela não consegue abastecer toda a sua população sem ajuda da Rússia? Então é necessário que haja questões de importação e exportação entre os países, que isso gera um benefício para todas as populações como um todo, de ambos os países, né? Então a lei de custo comparativo é muito importante. Eu creio que foi David Ricardo que criou, não lembro exatamente quem criou, mas o que realmente cria é exatamente aumento de produção e especificamente comida, que é esse F aqui. Mas o crescimento de produção de comida não é o que realmente aumentou o crescimento populacional. Foram várias revoluções econômicas que permitiram isso, industriais e todas, marítimas, a descoberta do novo mundo e coisas do tipo.
Mas eu concordo com o Herman Popp que tudo se baseia no conhecimento. Então, é o conhecimento em todas as áreas que eu citei que criou a possibilidade de aumento de produção. Não só de comida, mas de todos os tipos de coisas que permitiram aumentos populacionais. Então, no fim, o que cria riqueza, além da multiplicidade de transações e de relações comerciais, é conhecimento que gera o ambiente e todos os recursos necessários, né? Equipamentos, tecnologias necessárias para que, por exemplo, tenha mais comida disponível em abundância no país e na maioria dos países, entre outras coisas, para que a população aumente de forma orgânica, sem interferência de qualquer estado, né? Então, o aumento de produção de comida, F, permite aumentos populacionais. Então, o aumento de produção de comida significa que o preço da comida abaixa em relação anteriormente. Eu não coloquei aqui, mas também a quantidade também. Então, você tem uma maior abundância, a escassez diminui, você tem um aumento populacional temporariamente. E depois, quando um país, principalmente um país, fica mais desenvolvido e abarrotado, principalmente de empregos que precisam de uma skill maior, você tem redução na taxa de natalidade, né? Menos pessoas nascem naquele país, como é visto na Coreia do Sul. Então, os componentes da formação de capital, seguindo aí a teoria de ciclos econômicos de von Mises e de von Hayek, eles juntos, né? Obviamente, dinheiro não é capital, mesmo quando ele tem lá senhor de prata, a formação de capital vem do quê? Então, esse aqui não é difícil. Só tem que lembrar o nome de cada símbolo, mas não é difícil. Basicamente, essa teoria diz que o que cria capital é poupança. Então, von Hayek vai dizer isso, von Mises vai dizer isso. O que cria riqueza é a poupança. Então, da nação, né? Então, poupança vai fazer que tenha uma taxa de juros que é interest rate aqui, instável. E também mais investimentos. Então, tudo que gera isso é poupança. Não é investimentos como os keynesianos dizem. Isso aqui é uma versão da escola austríaca de von Mises e Hayek. O keynesiano colocaria investimentos aqui no lugar do S. Então, poupança cria uma taxa de juros estável e honesta, né? E mais investimentos, o que vai gerar aumentos na produção e também empregos serão criados com mais velocidade. E o que gera o capital em si? Primeiro, labor force participation. Então, participação de pessoas no mercado de trabalho. E serviços, sejam autônomos ou qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo desde pedreiro até qualquer tipo de serviço terceirizado. E aluguéis, né? Seguindo aqui Bombark, que é um economista austríaco bem famoso. Então, esses três juntos. E isso vai gerar o quê? Maior consumo. Por quê? Tudo veio de savings. Poupança gerou investimento. E as empresas agora têm capital de giro, tem como investir nas coisas que elas queriam investir. Elas tinham as ideias, mas não conseguiam investir. Isso cria um aumento de produção e aumento de eficiência. No fim, esses três componentes foram usados para gerar essa riqueza, né? Até porque toda empresa precisa pagar aluguel, coisa do tipo também. Por isso está incluído aqui. E no fim, que esse head range. E no fim, você tem um aumento no consumo. Que agora você tem produtos feitos com mais eficiência, com menor custo e com mais abundância. Aumentou o consumo. E tudo isso vai gerar no fim um aumento de capital. Então, a teoria de ciclos de von Mises diz que poupança é o que gera o aumento de capital. Se eu sumarizar de uma forma simples. Então, isso daqui, eu não sei se eu tenho como diminuir isso aqui, mas basicamente isso diz que poupança gera capital. Não há investimentos sem uma taxa de juros correta e com várias questões de expansão de crédito. Expansão de crédito destrói tudo que a gente está vendo aqui. Ela vai gerar investimentos, mas sem liquidez e com uma bolha de crédito fantasma que no fim
cria dinheiro ex nihilo, como Jesus derrubou o Erta Soto fala, né? Num livro deles, nos livros deles que eu deixei na descrição. Então, no fim, é isso, né? E no fim, esse capital vai gerar outra parte desse ciclo, que é mais poupança e depois mais investimentos. Só que essa parte do ciclo, você teve um aumento de capital. Então, aquele país que agora estava numa situação, agora está em outra. Então, essa é a teoria de ciclos econômicos de Von Mises, usando lógica proposicional de Hazlitt, né? Então, podemos dizer de forma escrita que a formação de capital vem da poupança realizada através do emprego de meios de produção e serviços, com uma taxa de juros base que muda ao longo do tempo e mais investimentos que vieram inicialmente do acúmulo na poupança. Criação de empresas, matéria-prima, blá, blá, o que implica o aumento da participação de força de trabalho, né? Da participação de pessoas no mercado de trabalho, aluguéis de empresas então tem que ser alocadas, né, agora, ou também na parte de real estate, né, lugares sendo comprados para criar novas filiais, empresas, enfim. A questão é tudo, qualquer base de tudo isso, não é exatamente somente poupança, mas tudo na formação de capital tem a ver com conhecimento. É o que Herman Popp diz, né? Então, a revolução industrial, a revolução comercial, a revolução marítima, a revolução na ciência, todas essas coisas ao longo dos anos geraram, para a graça de Deus, eu creio que Deus está envolvido em tudo isso daqui, na história do mundo, né? Mas tudo isso gerou a riqueza que o mundo tem hoje em questão de PIB per capita mundial. Então, basicamente, tudo vem de poupança e conhecimento, porque não adianta você ter poupança e não ter ideias boas, né? Pra gerar empresas. Enfim. É isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Eu vou postar 4 e a 5 também hoje. E pra finalizar, eu queria dizer que provavelmente essa aula é mais importante porque ela tem os elementos mais importantes da teoria. Eu tenho muito que ajustar ainda. O livro, ele tem apenas umas 80 páginas. Eu quero aumentar ele no futuro. Tô meio que sem ideias, mas quando tiver ideias vou tentar aumentar. Mas talvez eu ia até ela 7. E depois vai dar uma pausada porque eu não tenho mais. Aí não vou ter mais conteúdo, né? Mas enfim, era isso. Até o próximo episódio.